Então, Tiago, capítulo 3, finalzinho da carta, não, finalzinho do capítulo, né? Do capítulo 3, versículo 13 até o versículo 18. Bom? Diz assim a palavra do Senhor: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te bendizemos pela tua palavra lida, e agora na meditação sobre ela, que a verdade que o Senhor trouxe a Tiago há 2000 anos atrás, ela possa reluzir nos nossos olhos nesta noite. Que seja o teu Espírito a interpretar a tua palavra aos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, iluminados nesta noite para o bom entendimento da tua palavra. Aquece os nossos corações, Senhor, com a tua palavra, e dá-nos coragem, Senhor, de moldar a nossa vida através da tua palavra. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia é um livro que exalta a sabedoria. Há muitos capítulos, há muitos versículos e até mesmo livros dentro da Bíblia, como Provérbios e Eclesiastes, que dão são grandes fontes de sabedoria e dão grande ênfase à sabedoria. Todavia, a sabedoria de Deus, quando você quer sabedoria de Deus, a palavra de Deus é a única fonte aonde nós devemos buscar por essa sabedoria, e também nós podemos entender que há outras fontes de sabedoria, que não a palavra de Deus. Essas são fontes naturais. Por exemplo, se alguém quiser ser sábio em botânica, não adianta você estudar a palavra de Deus, porque Deus não quis na sua palavra ensinar as mínimas coisas, sobre botânica, sobre planta. Então você precisa procurar a ação científica, os professores, o método científico que vai ensinar você sobre botânica. Se você quiser aprender sobre matemática, ser sábio na matemática, sugiro também que você não queira aprender na palavra de Deus, porque você não vai aprender nenhuma fórmula matemática na palavra de Deus. Você tem que ir para uma faculdade, fazer um curso de matemática, e então você vai se tornar um doutor, um especialista em matemática. Então nós temos essa sabedoria, a sabedoria da palavra, é aquela que vem de Deus e ela está escrita para nós. E tem a sabedoria, as demais sabedorias, que estão aí também para o nosso conhecimento. Não é que Deus não entende nada de matemática, Ele só não quis falar para nós na sua palavra sobre isso. Ele deixou os meios naturais para que a gente possa descobrir a respeito destas coisas, tá bom? Então, agora no final do capítulo 3, Tiago vai falar sobre esse importante assunto. E ele vai dizer que essa questão da sabedoria que ele vai falar aqui é uma situação que está acontecendo dentro da igreja.
e ele está preocupado. Essa preocupação está em Tiago dizer para nós: se nós somos sábios segundo Deus, ou se nós somos sábios segundo os homens. Há diferença? Sim, muita diferença. Porque Deus não está muito interessado na sabedoria dos homens. Não é essa sabedoria que nos faz viver de acordo com a sua vontade. Então, você pode ser muito sábio segundo os homens, mas não conhecer absolutamente nada da sabedoria de Deus. E aí você é um coitado, né, com todo respeito à palavra coitado, você é um pobre em inteligência e em sabedoria diante de Deus. Pode ser mestre, pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser o que você quiser dentro da sabedoria do mundo, do homem. Se você não conhecer a sabedoria de Deus, isso de nada vai valer para você. Isso quer dizer que nós somos contra a sabedoria do homem? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pode aprender. Nós precisamos de muitas pessoas sábias segundo o homem, segundo o mundo, né? É preciso pessoas que nos ensinem a respeito de matemática. É preciso pessoas que nos ensinem a respeito de botânica. É preciso pessoas que nos ensinem a respeito de geografia, de história, de física. É necessário, nós vivemos neste mundo, precisamos conhecer a sabedoria dele. É muito importante. Todavia, é muito mais importante conhecer a sabedoria segundo Deus. E é provável, então, que Tiago esteja falando aqui sobre um problema de pessoas dentro da igreja querendo ser sábios, mas a sabedoria deles vinha lá de fora. E nós corremos um grande risco com isso, irmãos. Chega na igreja alguém que é PhD, não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas. O pessoal da igreja já olha, não. Esse é o cara. Vamos mandar o pastor embora e colocar ele no lugar do pastor. O cara é poliglota, ele fala pelo menos 3 idiomas fluentes. Ele conhece física, química, matemática. Ele é o ó. Então, muito provavelmente, podia estar acontecendo aqui, nós não temos certeza, mas pelo que Tiago diz, pessoas que estavam pegando essa sabedoria do mundo e querendo fazer valer dentro da igreja essa sabedoria. Irmãos, se converter aqui uma pessoa PhD em física quântica, ele vai chegar aqui, sabe com quem que ele vai ter aula? Com o irmão Alexandre. Cadê o irmão Alexandre? Aqui nessa salinha aqui atrás. Ele vai aprender o quê? Os primeiros passos na fé cristã. Sabe o que ele vai aprender aqui? A orar. Ele vai aprender como ler a Bíblia. Ele vai aprender por que nós batizamos. Ele vai aprender o que é a igreja. Pode ser uma coisa muito chata para ele, porque ele é PhD em física quântica. Mas na sabedoria de Deus, ele é uma criança que precisa de leite. Ele precisa aprender isso. Então, Tiago muito provavelmente está ali rodeado de pessoas dentro da igreja que estão querendo fazer com que essa sabedoria do mundo, a sabedoria dos filósofos, valesse de alguma coisa dentro do ambiente da igreja. Tiago diz: espera aí, vamos separar muito bem as coisas. E você lembra que não é a primeira vez que Tiago fala sobre sabedoria na sua carta? Volta um pouquinho aí e lê Tiago 1,5 comigo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. Veja, Tiago começa a sua carta falando que algumas pessoas muito provavelmente sentiam-se não sábias, precisavam da sabedoria. Mas que sabedoria? De Deus. Para quê? Para entender das coisas de Deus.
E essa sabedoria que é importante, que a Bíblia realça no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, em vários outros livros da Bíblia tem muita sabedoria. Deus diz que era importante para a igreja saber, e que essa sabedoria realmente deve ser praticada no nosso meio. Então, rapidamente, eu queria ver com vocês esse trechinho em 3 coisas. Primeiro, nós precisamos identificar os sábios. Olha aqui, Tiago fala para nós uma pergunta: quem é sábio e quem tem inteligência ou entendimento entre vocês? Dá uma vontade de olhar para o lado agora, né? Deixa eu ver se é esse, se é aquele. É isso mesmo que Tiago está dizendo. Quem é entre vocês que é sábio? Quem é entre vocês inteligente? Mas não segundo o mundo, não segundo as coisas desta vida. Quem é entre vós sábio e inteligente segundo Deus? Aí ele diz: sabe como é que a gente faz para descobrir quem é sábio segundo Deus e quem é sábio segundo o homem? Ele diz: este sábio, ele é reconhecido por suas obras. Versículo 13, ele diz: se alguém é sábio, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. O que Tiago está dizendo? Ele é reconhecido por obras de mansidão, de humildade. Ele é reconhecido pelo bom procedimento, ou pelo comportamento digno. Você quer ver alguém que é sábio? Você precisa ler a vida dessa pessoa. Na igreja, irmãos, não adianta chegar na igreja e ficar ensinando um monte de coisa e não viver. Jesus não disse para os seus discípulos para conhecer as pessoas por aquilo que elas podiam ensinar. Jesus não disse. Jesus não disse: ó, vá atrás daqueles que falam bem, vá atrás daqueles que sabem fazer com que as pessoas andem atrás deles, vá atrás desses mestres. Não, Jesus era contra os mestres da lei. Muitas vezes ele dizia para os fariseus: vocês são sepulcro caiado, vocês por fora bonitinho, mas por dentro é um fedor lascado. O Jesus ensinou então o quê? Vocês vão conhecer as pessoas pelos seus frutos. Quer conhecer uma pessoa sábia diante de Deus? Olhe o seu bom procedimento. Quer conhecer uma pessoa sábia diante de Deus? Perceba se ele é humilde, se ele realmente é alguém que se porta como Cristo identifica na sua palavra. Vejamos, irmãos, como a palavra de Deus identifica o sábio em sua palavra. Leia comigo Provérbios capítulo 15, versículo 20. Deus vai identificar o sábio muitas vezes em Provérbios, e eu não peguei todos os versículos porque tem que acabar o culto antes das 10, então não dá se eu pegasse todos os versículos. Eu vou ter que ler menos hoje, entendeu? Mas você depois pode ter a curiosidade de entrar lá na Bíblia Online. Você já viu que existe Bíblia Online? Entra lá, bibliaonline.com.br. Vai aparecer a Bíblia na tela do seu computador, que coisa chique. Do lado vai ter uma lupinha. Você escreve lá, sábio, e clica. Gente, vocês vão ter versículo para ler o ano inteiro. Que a Bíblia vai identificar quem é sábio. E olha como ela identifica em capítulo 15, verso 20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Como que eu vou identificar o sábio? Pelo fruto. Você quer descobrir se aquela pessoa é sábia? Pergunta para o pai dele: esse seu filho, ele te dá alegria ou ele te dá desprazer?
Pergunta para a mãe dele se ele despreza ela, se ele cuida bem dela. E então você vai descobrir se ele é sábio ou se ele é tolo, como diz as Escrituras. Ainda em Provérbios, capítulo 16, agora, versículo 21. O sábio de coração é considerado prudente, cauteloso, cuidadoso. Como que ele é assim, prudente? Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O sábio é equilibrado. O sábio não é alguém que é fanático, zureta. Você quer ver alguém que é fanático? Você começa a falar com ele sobre política, ele pega a vertente dele, ele não deixa você falar uma palavra. Ele começa a... Ele não te ouve. Ele não te dá ouvido, ele não quer saber o que você sabe. Ele não quer saber o que você pensa. Se você não tem a mesma ideia dele, não vale de nada aquilo que você pensa. Entendeu? É que nem falar de futebol com aquele torcedor daquele time. Não vou falar o nome, vocês vão falar que eu estou pegando no pé. Quem você vai falar? Não, mas desde 1910, vou dar só uma dica. Desde 1910. O sábio, ele é prudente, ele escuta, ele fala com equilíbrio, ele demonstra os pontos de vista, ele compartilha a sua visão. Olha aí mais uma identificação de sábio. 29, versículo 8. Provérbios 29, 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. O sábio faz acabar a guerra. O sábio entra com deixa disso. Esse é o sábio. Se você vê alguém lá, isqueirinho, como diz o outro, né? Pondo fogo, agitando, fazendo o negócio levantar, esse não é sábio. Não é sábio. Mas quando tem aquele que entra e diz, não, vamos pensar. Vamos acabar com essa energia ruim aí. Vamos botar a cabeça para olhar um pouco a ideia do outro. 29:11. Para o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quer conhecer o sábio? O sábio é aquele que não vai dar lugar à ira. Ele não vai estourar com ninguém. Ele não vai ficar irritado quando ele é contrariado. Ele vai sempre andar para a ideia do apaziguamento, né? Calma, tranquilidade. Então, irmãos, olha aí. Se essas características estão nessa pessoa, ele é sábio segundo Deus. Agora, como você reconhece quem não é sábio segundo Deus? Tiago mostra, está no versículo 14. Ele vai dizer, contudo, se vocês abrigam no coração, aí ele vai começar, inveja amarga, ambição egoísta, este é o sábio segundo os homens. A sua sabedoria o leva para longe de Deus. A sua sabedoria não respeita os desígnios de Deus. A sua sabedoria é, de certa forma, como eles chamam, livre. O que as pessoas dizem hoje de nós, cristãos? Vocês são careta. Vocês são um povo que tem a cabecinha, pequenininha. Nós que somos sábios, nós é que sabemos a verdade, nós é que não temos preconceito. Então, quando você vai conversar com alguém hoje aí fora sobre a questão do gênero, por exemplo, não, porque eu conheço.
A ciência diz que a menina nasceu menino, que o menino nasceu menina. Primeiro que a ciência não diz isso. Não afirma. O cromossomo está lá, certinho, bonitinho, como Deus fez desde a criação. Menininho, menininha, menininho, menininho, menininha, menininho. Acabou. Mas o entendido deste século diz: não, você é muito retrógrado, você é limitado, a igreja te faz mal. A igreja é o que do povo? A igreja é o ópio do povo. A igreja faz mal. A igreja deixa você com a mente fechada. Você precisa se libertar disso. Nós estamos no século 21. Nós estamos em 2017. Vai ficar lendo uma carta que foi escrita 2000 anos atrás? A sabedoria do mundo, ela é livre. Hoje, cada um pensa como quer, da maneira que quiser, na hora que quiser, e faz o que bem entender. E isso, dentro do conceito do homem, é o que deve ser feito. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o homem que segue nessa ideia, dessa sabedoria do homem, do mundo, ele tem, primeiro, uma inveja amarga, porque a ideia de que ele não conhece a verdade, coitado, infelizmente. Segundo, ele só tem ambição egoísta. O sábio quer ser sábio para trazer glória para si mesmo. O sábio de Deus, ele diz: eu não sei nada, quem me ensina é o Senhor. A sabedoria não é minha, a sabedoria é dele. Não vem nada dessa cachola, vem por causa do ensinamento da sua palavra, da ministração do seu Espírito. O homem o sábio da humanidade, né, o sábio segundo o homem, esse homem, ainda que seja sábio, é alguém disposto a negar a verdade. Ele diz aí, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Infelizmente, irmãos, é uma sabedoria que tem entrado no meio das igrejas. Tiago não está escrevendo aqui para a pessoa não crente, ele está escrevendo para a igreja. Ele começa dizendo: quem é sábio e entendido entre vocês. E é dentro da igreja que muitas vezes, irmãos, nós estamos comendo e bebendo da sabedoria do mundo, do que as pessoas dizem. Não queremos ouvir a sabedoria de Deus. Nós queremos ouvir o que o filósofo diz, o que o sociólogo diz, o que o psicólogo diz, o que o X diz, o que o mundo diz. E aí formamos o quê? A nossa teoria. E nós sentamos com essas pessoas e nós começamos a ser o quê? Egoístas. E muitas vezes, irmãos, tem cristãos negando a verdade, porque estão entrando na sabedoria do mundo. Lembra, a sabedoria do mundo leva essas pessoas para longe dos desígnios de Deus. Muitos cristãos, líderes cristãos hoje em dia se denominam sábios. No entanto, sua sabedoria tem como objetivo glória. Quantos líderes hoje querem ver o seu nome estampado nacionalmente? Não é assim? Fazem tudo para ter glória para si, para aparecer, para ser o pastor fulano, o apóstolo fulano. Você vai na igreja, se a sua igreja tem programa no rádio, seu pastor é conhecido na cidade, seu pastor já apareceu na televisão, você fala: não, nossa, que deprime, né? Deprime, porque não, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Tem igreja aí, não vou contar a igreja, mas não chama mais nem de pastor, é pai agora. É o pai, sabe? Só falta falar igual o Henry Cristo, não é o pai. Glória para si, irmãos. A Bíblia diz, é lógico, claro, não é para isso. O líder, ou mesmo o cristão natural, que busca a sabedoria, não pode ter anseios egoístas.
nem de glória, nem de dinheiro, nem de tantas outras coisas que nós estamos vendo dentro da igreja cristã. Então, identifique quem é o sábio. Segunda coisa que o nosso apóstolo Tiago vai nos ensinar nessa noite: você não precisa identificar só o sábio, você precisa identificar a sabedoria segundo o homem, segundo o mundo. Veja lá, versículo 15 e versículo 16. Esse tipo de sabedoria, primeiro, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. 3 identificações sobre essa sabedoria. Tiago revela essas características, e elas são o quê? Primeiro, a sabedoria é terrena. Por ser terrena, entende-se que ela é produzida por homens a partir de si mesmos. O problema não são homens produzir sabedoria, porque nós produzimos. Por exemplo, quando um cristão, um pastor, um líder evangélico, sei lá, um cristão que não é pastor, que não é líder, um missionário, que não é nada, mas ele escreve um livro sobre um assunto, podemos dizer que foi um ato dele, certo? Ele escreveu. Mas se ele escrever a partir de si mesmo, acabou. Não é sabedoria de Deus. Ele precisa escrever a partir de quem? De Deus. Ter a palavra de Deus como respaldo para aquilo que ele está escrevendo. A sabedoria terrena não está preocupada com isso. Os homens escrevem a partir de si mesmos. Você já viu o debate científico? Você entra para debater lá criacionismo e como é que fala aí o darwinianismo lá? Darwin diz que evolucionismo. Obrigado, fugiu essa palavra. Quando você escreve, você põe lá no Google lá, debate criacionismo e evolucionismo, vem um monte de nego lá, bom, tudo PhD em ciência, tudo cara formado, cara estudou em Harvard, né? Quando o cara estudou em Harvard, você até regala os olhos, vou assistir, né? E eles estão falando a respeito do que? Da sabedoria terrena. Eles estão a partir de si mesmos. A maioria dos homens que estudam esse tipo de coisa, a primeira coisa que eles fazem é tirar Deus da situação. Então Tiago diz: cuidado, fica de olho, porque a sabedoria do homem é terrena. O homem caído no pecado vai produzir algo distante de Deus. Distante de Deus. Veja comigo Filipenses, capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Essa é a declaração da sabedoria deste mundo. Quem cria está produzindo algo de si mesmo. O seu Deus é o seu estômago. E o que ele pensa é um pensamento totalmente deste mundo. Primeira característica: identifica a sabedoria. Se ela é terrena, é a sabedoria do homem. Toda sabedoria terrena é ruim? Não. Não é. Já falei aqui, matemática, filosofia tem muita coisa interessante, ciência tem muita coisa boa, mas nós precisamos tomar cuidado para não ser envolvidos por essas coisas. Por isso que Paulo escreveu ao Coríntios, diz: olha, ouça de tudo, mas retenha o que é bom. O crente precisa ter um filtro no ouvido. Sabe como é que chama esse filtro? Palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, você pode ser levado pela sabedoria deste mundo. Segunda coisa, essa sabedoria não é espiritual.
Eu não sei qual versão que vocês estão aí, nós estamos na NVI, mas tem uma versão que diz que ela é animal. Animal, animal, mas o que é? É uma palavra em grego que é a mesma base da psique. O que quer dizer isso? Não é espiritual, ou seja, sua força está nos sentimentos e na razão humana. Deus não existe. O homem pode e deve ser a solução dos seus próprios problemas e questionamentos. Essa é a sabedoria que está por aí. Não vai buscar em Deus. Você vai achar a resposta na onde? Em você mesmo. Você é a solução para os seus próprios problemas. Como se define essa sabedoria? Ela é uma sabedoria finita, onde o material é a única existência. O ser humano dessa maneira, criado assim, animal ou não espiritual, é aquele que morreu, acabou. Vivamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se morreu, já era. Essa é a filosofia do mundo hoje. E o ensinamento, muitas vezes, da sabedoria do mundo, é para você andar segundo esses conceitos. Leia comigo, Judas 19. Você sabia que tem um livro uma carta chamada Judas? Se você não achar ela aí, ela só tem um versículo, só um capítulo. Vou dar uma dica, é vizinha de Apocalipse, Judô, né? Por isso que a gente fala Judas 19, porque é 1:19, não tem o 2, tá bom? Judas. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Quem governa eles? A sua própria alma. O que eles não têm? O Espírito de quem? De Deus. Essa é a sabedoria humana. Ela é animal, ou seja, não está nem aí com o que é espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é isso que eles dizem dos crentes? Vocês são loucos, gente. Vocês falam as bobrinhas. Quando vocês tiram essas ideias? Eu acho que tem um monte de ímpio que tem vontade de vir na igreja só para ouvir o que o pastor fala. Porque o seu pastor está fazendo o quê? Lavagem cerebral em você. Como você pensa as coisas loucas dessas? Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm de Deus. E não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem ou são discernidas espiritualmente. Eu não sei se você já teve um problema assim, ou você olhou para alguém, conversando com alguém, e aí todo mundo, não, problema no fulano, tal coisa. Você olha e fala assim, rapaz, esse negócio é espiritual. Mas você vai falar, pessoal? O pessoal vai lá para jogar, mas crente, ou crente, né? Tudo é isso. Mas é verdade. Porque aqueles que têm a sabedoria humana do homem aí fora não entendem as coisas espirituais. E terceira coisa que essa sabedoria do homem essa sabedoria do mundo ela é demoníaca. Gente, não tem uma outra palavra aí não, tá? É essa mesmo. É demoníaca, que vem do demônio. Tem a sua primazia em Satanás. A sabedoria deste mundo é influenciada pelo diabo. Então, o Tiago está dizendo aqui, olha,
identifique, porque a sabedoria do homem, ela é de origem satânica. Tem sua origem nos demônios que são capazes de influenciar aqueles que não são influenciados pelo Senhor. Quem não tem o Espírito de Deus, pode ter sobre sua vida o espírito demoníaco, influenciando sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, tudo isso. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Então deixa Paulo exagerar comigo. Efésios capítulo 2. Versículo 1 e versículo 2. Paulo descreve os cristãos antes de terem entendido o Evangelho, antes de terem as suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro, antes de entenderem que Jesus morreu para nos salvar. Como eram esses cristãos antes? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Que príncipe é esse? O Espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Tem gente que fala assim: eu tenho medo de gente que mexe com macumba porque ele tem demônio. Todo mundo que não tem o Espírito de Deus tem influência do Espírito de Satanás. Todo mundo. Então, não é só, mas aquele lá que fuma um cigarro, desafio e tal, não sei o que e tal, aquilo lá é demônio, pastor. Uma vez um pastor, acho que foi o pastor presbiteriano lá, gosto tanto dele, esqueci agora o nome dele, mas ele disse assim: o pior demônio é aquele que não se manifesta. Judas Iscariotes, na noite em que traiu Jesus, a Bíblia diz: e o demônio entrou nele e ele saiu para trair Jesus. Ele não esperneou, não bufou, não fez embaixo da coisa uma cobra, não babou, não fez nada disso. Ele levantou, saiu e foi trair o sangue inocente. Muitas vezes, irmãos, e a própria palavra diz isso, Satanás se disfarça de anjo de... A gente olha e diz: não, mas que bonita. Nossa, mas que coisa boa que esse cara está ensinando. Mas não tem nada da palavra de Deus. Então é sabedoria do mundo. E ela pode ser terrena, ela pode ser animal, e ela pode ser demoníaca. Não quer dizer que toda a sabedoria do homem seja, vocês estão entendendo, terrena, animal e demoníaca. Mas tem muita coisa que vem capetado, cheio de capeta, porque é ele que traz. Então cuidado, esteja alerta. O fruto desta sabedoria está no versículo 16, irmão. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago diz: você quer saber se a sabedoria que está agindo na igreja aí é de Deus, ou ela é terrena, animal e demoníaca? Olha o fruto dela. O que ela está causando dentro da igreja? Ela está causando coisas boas ou confusão e toda espécie de males? Às vezes é isso, nós vamos olhar no fruto. Começa a acontecer um monte de problema na igreja. Aí você vai ver o que está acontecendo. As pessoas estão influenciadas pela sabedoria do mundo, esquecendo-se da sabedoria de Deus. Então identifique a sabedoria do mundo, a sabedoria humana. Terceiro e último, identifique também a sabedoria de Deus. Versículo 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura,
depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Como que eu vou identificar essa sabedoria de Deus? Primeiro, Tiago diz, ela vem do alto. Tiago 1,5, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e a ninguém nega. Então estamos orando, Senhor, nos dá sabedoria, o que vai acontecer? Ele vai dar, amém? Está na palavra dele, irmão. Se ele diz que vai dar, ele vai dar. Se você chegar lá e falar, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, pode ser que ele não dê, porque não está na palavra dele que ele vai dar, entendeu? Pode ser que ele seja um camarada e te deixe ganhar na Mega Sena. Aí, tudo bem, o problema é seu, lembra dos amigos e tal. Agora, se você ajoelhar na sua casa e disser, com sinceridade no seu coração, Deus, eu preciso ser um homem mais sábio. Essa oração está sendo respondida no mesmo instante. Porque a palavra dele diz, se você pedir, ele vai dar. Promessa, acabou. Amém? Agora, como é essa sabedoria? Cheio de características. Primeiro, ela é pura. Por que ela é pura? Porque ela é moralmente irrepreensível. O sábio, segundo Deus, ele é um homem, uma mulher que tem uma moral. Ele não é alguém que aceita se desmoralizar. Ele não é alguém que se entrega às ações pecaminosas. Segunda coisa, essa sabedoria, ela é pacífica. Ou seja, ela não causa intrigas, ela se promove como? Ela aceita a submissão dos que a compreendem. O cristão é submisso, irmãos. Nós aprendemos com Jesus. Jesus é exemplo de submissão. Ele foi submisso, deixando a sua glória. Ele foi submisso, assumindo a forma de homem. Ele foi submisso, sendo servo como homem. Ele foi submisso, morrendo e morrendo na cruz. Ele foi submisso. Está lá em Filipenses. A submissão de Cristo. Depois Deus o exaltou sobremaneira. Como diz na sua oração, Senhor, agora me leva a ter a glória que eu tinha com você antes que o mundo fosse criado. Jesus foi submisso. É por isso que ele, começando a escrever Efésios capítulo 5 lá, ele diz, sede vós submissos uns aos outros. Aí depois ele começa, as mulheres submissas aos seus maridos, e maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Nós somos submissos uns aos outros. Somos submissos. O cristão aprende a ser submisso ao seu patrão. O cristão não tem aquela de que eu sei mais do que os outros, como é que eu vou me submeter? O cristão não tem como é que chama? Essa vara dentro de si que não enverga, né? Tem gente que parece que foi criado com uma vara dentro dele, né? Ele não sabe fazer isso. A Bíblia chama de dura serviço. Ele nunca está errado, nunca ele fez, não fui eu. Se está errado, vai procurar alguém que fez. É a síndrome do Adão. Quem pisou na bola? A mulher que me desce. Mas o Adão, eu falei com você, não. Ela pegou a maçã. Não é maçã, tá? Mas ela que pegou. Mas Adão, ela mordeu primeiro. Mas Adão, ela me deu para morder. Só faltou ele falar, pôs na minha boca e fechou com as duas mãos. Nós cristãos não somos assim. O Espírito de Deus em nós nos transforma em pessoas que são pacíficas ao ponto de reconhecer o erro, de pedir perdão, de pedir misericórdia, de falar, vamos tentar de novo. Sabedoria, ela é amável. Assim como Deus é amor, tudo que vem dele é amável. Alguém cheio da sabedoria de Deus é alguém que ama o outro.
Irmão, não adianta falar para mim que tem crente sábio e arrogante. Não tem. O homem que tem sabedoria de Deus é amável. Essa sabedoria, ela é compreensiva, ou seja, a sabedoria de Deus é capaz de transformar-nos em pessoas mais compreensivas. A gente olha para o outro e a gente entende. Não quer dizer que a gente aceita, mas a gente entende. O cristão precisa ser a pessoa mais solidária do mundo. O cristão precisa ser a pessoa com o braço mais aberto do mundo. Esses dias estavam falando assim, mas os cristãos, eles odeiam os homossexuais. Eu não odeio o homossexual, de maneira nenhuma. Se um homossexual vir conversar comigo, eu vou tratar ele com todo respeito e carinho. Mas eu não vou dizer para ele que aquilo que ele faz está correto. Não vou dizer. Porque amar não é cobrir o erro do outro. Acho que a bateria está acabando. O cristão, essa sabedoria, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. O que ela faz? Ela traz aos nossos corações a misericórdia de Deus, fazendo que haja em nós bons frutos. O cristão é alguém misericordioso. É terrível, irmãos, quando a gente vê aí fora e a gente escuta, porque a igreja fez isso comigo, porque a igreja fez aquilo, porque me trataram assim, porque me trataram assado. Tem umas coisas que o pessoal faz em nome de Deus aí que você fica horrorizado. Deus não mandou os camaradas fazer isso, é que eles não entendem a sabedoria de Deus, eles fazem bobagem. A casa de Deus é um lugar de misericórdia, é um lugar de tratar as pessoas com misericórdia. Nós fomos chamados para tratar as pessoas com misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, não são os brutos, os ogros, são os misericordiosos, que estende a mão, de novo. Se você perguntar quantas vezes, pastor, tem que estender a mão, Jesus disse para Pedro, mais ou menos 70 vezes 7, 70 vezes 7, faz a conta aí, vai olhando para a pessoa, está em 200 ainda, tem chão para ela, você perdoar ela, né? E é essa sabedoria que nos traz a misericórdia para a nossa vida. E a sabedoria de Deus, irmãos, ela é imparcial e sincera. Deus não se vende, irmãos. Não adianta querer comprar Deus. Deus não se vende, Ele é justo. A Bíblia diz que Ele vai julgar a todos com equidade. Sabe que palavra bonita quer dizer essa? Equidade, que Ele pesa um por um. Ele não vai pôr o peso de uma outra pessoa sobre você. Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu coração, Ele conhece tudo que você é, e o seu julgamento vai ser totalmente diferente do meu. E assim Ele o fará com todas as pessoas. Mas não adianta chegar para Ele e dar desculpa, porque Deus é o justo juiz. A sabedoria de Deus faz de nós, ou deve fazer de nós, pessoas imparciais. Na igreja não tem essa de que o outro é mais porque tem mais dinheiro, porque tem mais inteligência, porque tem mais classe, porque tem mais isso. Não! E nem também ser menos tratado porque tem menos isso, menos aquilo. Não! A sabedoria de Deus promove em nós a imparcialidade e a sinceridade. Quando pensamos nessas características da sabedoria de Deus, percebemos, irmãos, que alguém incorporou todas estas coisas em sua vida. Sabe quem? O seu nome é Jesus. Ele era puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, de bons frutos e imparcial. Jesus vivenciou todas estas coisas. E o capítulo 8 de Provérbios é uma descrição da sabedoria de Deus encarnada, ou seja, do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, Provérbios capítulo 8.
versículo 4 a 9. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Jesus, Ele é a encarnação da sabedoria. Tiago, então, nos ensina nessa noite a olhar para dentro da igreja e identificar quem são os justos, quem são os sábios, e identificar qual tipo de sabedoria que está sobre essa pessoa. Perguntinha para nós terminarmos, para você pensar nessa noite: qual sabedoria que existe na sua vida? Que tipo de sábio você é? Você é aquele que tem desfrutado da sabedoria de Deus? Ou será que você tem corrido risco e adquirido a sabedoria humana? Isso definirá se você é um sábio segundo o homem, ou se você é um sábio segundo Deus. E vai fazer grande diferença em toda a sua história. Porque a sabedoria do homem despreza Deus, mas a sabedoria de Deus vai levar você até o Senhor Jesus Cristo, aquele que é a encarnação da sabedoria, aquele que todos nós, seres humanos, precisamos nos render, entregar a nossa vida a Ele e servir a Ele por todo o tempo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Feche teus olhos por um momento, vamos orar ao Senhor. Precisamos ser sábios, Deus, mas nós precisamos ser sábios segundo o Senhor. A sabedoria que importa não é muitas vezes a sabedoria deste mundo. A sabedoria que realmente importa para nós é a tua sabedoria, aquela que procede do Senhor por meio da tua palavra. Nessa noite nós pedimos graça para sermos pessoas que discernem bem sobre a sabedoria de Deus e sobre a sabedoria do mundo. Toda a sabedoria do mundo que é terrena, animal e demoníaca, e portanto prejudicial a nós. Clamamos que o Senhor Deus tenha misericórdia e nos ajude a identificar toda a sabedoria do Senhor, que é pura, pacífica, amável, sincera, não prejudica o outro. Que essa, Senhor, venha fazer parte da nossa vida. Que o Senhor Jesus seja reconhecido em nós, para a glória do Teu nome. Fala conosco, sempre, em nome de Jesus.